Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Aconteceu o primeiro teste de audiência do filme da Supergirl. E a gente tem as primeiras reações do filme, que foram tanto positivas quanto negativas. Vamos passar tudo a limpo e entender se esses pontos negativos realmente preocupam. E também tem novidades envolvendo a saga da venda da Warner. Começou um novo capítulo de quem vai comprar os canais da Warner. E aí inclui o Cartoon Network. Cara, não consigo imaginar um mundo onde o Cartoon Network não pertence à Warner. Mas isso vai acontecer. E já tem uma empresa interessada com muitas chances de comprar. Beleza, gente? Esses são os assuntos de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, eu queria dizer que o convidado desse domingo na live é o Miguel Loquia, do canal Miguel Loquia. Vamos falar bastante com ele sobre a situação da Marvel, os filmes de super-herói para 2026 e se é o ano do comeback da Marvel. Aliás, vocês viram que o nome do filme dos Vingadores no Brasil não é Vingadores Doomsday, e sim Vingadores Doutor Destino. Pô, eu achei esse título muito ruim. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso no domingão às 7 da noite com o Miguel Loquia. Lembrando que a live é exclusiva para os membros da Batfamília. Se você quer ser parte da Batfamília, é só clicar aqui no botão de Seja Membro e escolher a melhor categoria para vocês. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. Vamos conversar agora sobre o teste de audiência do filme da Supergirl. A Warner realizou esse teste de audiência entre terça e quarta-feira, naquele esquema que a gente sabe que a Warner vem fazendo, de fazer um teste de audiência e ir ajustando pequenas pontas no filme, para ter um panorama geral assim do que as pessoas estão gostando ou não do filme. Foi exibido o filme por inteiro, mas claro que tem alguns pedaços que não estão finalizados, pela questão que o CGI ainda está sendo feito. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que com certeza aconteceu esse teste de audiência. O Marcelo tem um conhecido que mora em Burbank, e essa pessoa recebe os convites para participar dos testes de audiência. Que para quem não sabe, não é uma parada muito difícil de você fazer, porque você pode se cadastrar num site para receber esses convites. É claro que você não sabe qual que é o filme que você vai assistir, é só na hora que você sabe, mas de fato aconteceu esse convite aí na Warner. Então, o teste de audiência é 100% confirmado. E é inclusive desse jeito que os insiders ficam sabendo. Eles têm vários contatos dessas pessoas que moram em Los Angeles e eles participam dos testes de audiência. E esses caras dão as informações para os insiders depois. Mas vamos falar do que o pessoal achou do teste de audiência do filme da Supergirl. O filme foi bem recebido, só que ele não foi muito bem recebido. Teve, inclusive, esse insider aqui que comparou com o Superman, porque o teste de audiência do Superman foi ótimo. A galera gostou muito, adorou, amou. Enquanto que no filme da Supergirl, o pessoal achou legal. Uma informação que me surpreendeu bastante é que o Lobo vai ter 2 lutas no filme. Eu tava achando que a participação do Lobo ia ser até que pequena. Sei lá, dele ia aparecer numa cena, lutar com a Supergirl bem rapidinho e depois ir embora. Mas, né, 2 lutas já é algo considerável para um filme que ele tá fazendo cameo. Nesse momento, o corte do filme tá entre 2 horas, 5, 6 minutos, por aí. Essa informação é importante porque até semana passada, a informação é que o filme estava com menos de 2 horas. Mas, pelo menos hoje, né, no teste de audiência, o que eles quiseram mostrar, 2 horas e 5, 6 minutos. O que também não deve fazer tanta diferença assim, 5, 6 minutos a mais. Beleza, vamos falar dos pontos positivos. O pessoal gostou bastante da Millie Alcock como Supergirl. A atuação dela tá bem convincente, ela realmente passa o papel de Supergirl, e pelo jeito isso foi uma questão unânime. Quem assistiu gostou dela como Supergirl. Também elogiaram, como já era de se esperar, o Jason Momoa como Lobo. A gente já teve um deslumbre ali no trailer, né? O visual tá perfeito, mas realmente parece que ele rouba o show em alguns momentos. O que eu acho que pode ser excelente pro filme. Porque assim, eu consigo imaginar a galera saindo do cinema e a primeira coisa que elas vão dizer nas redes sociais é que o Lobo tá demais, o Lobo tá perfeito, o Lobo tá maravilhoso, tem que assistir o filme pelo Lobo, não sei o quê. Daqui a pouco o filme ganha um boca a boca por causa do Lobo também. Não só pela questão da atuação da Millie Alcock e da Supergirl, não só pela história, né? Mas também pelo cameo. Já que tem o cameo, né? Bora usar o cameo. Claro, é uma apelação, né? A gente já viu a Marvel fazer isso em outras vezes. Se a gente sonhava com um DCU que não apelasse como a Marvel,
a gente tá um pouco distante disso daí, né? Tem mais um outro ponto positivo, e esse eu acho o mais importante. Realmente, as pessoas que assistiram sentiram uma emoção. Pô, eu acho que isso é uma prova de que a história, o roteiro, tá caminhando de um jeito, tá sendo contado de um jeito que no final a galera vai ficar emocionada. Porque se a gente olhar a história da HQ, não é que você vai chorar, né? Não é uma HQ de chorar nem nada disso, mas é uma HQ que você sente muitas emoções, especialmente muita raiva. Você odeia o Cram, você odeia o que ele tá fazendo, você tem empatia pela jornada da Ruth, né? Você quer que ela mate o Cram. E é uma HQ que tem momentos muito inteligentes para usar tanto a questão visual, quanto pequenas características da personalidade dessa Supergirl para dar um twist na história e você falar, isso aqui foi bom. O final todo da HQ é muito bom. E se a emoção tá pegando na galera que tá assistindo o teste de audiência, é porque a história tá funcionando, a história tá boa, hein? Eu não lembro, na época dos testes de audiência do filme do Superman, falarem alguma coisa nesse nível, né? De que a emoção bateu. Não lembro. Beleza, vamos falar agora dos pontos negativos que surgiram, segundo os insiders. Pelo jeito, algumas pessoas não gostaram assim tanto da fotografia, porque tinha algumas coisas muito escuras, meio darks demais, e no geral, a fotografia não foi muito elogiada. E coincidentemente ou não, esse foi um dos pontos que a galera criticou um pouco quando saiu o trailer, né? Quer dizer, eu não fui um deles. Eu achei que a fotografia tava bem legal. Principalmente essa estética mais dark, né? Mais suja que eles estão querendo dar, mais faroeste. Porque eu acho que combina com essa história. Mas nas redes sociais, o pessoal acabou criticando mais a fotografia porque não lembrava em nada a HQ e tinha uma vibe que lembrava um pouco Guardiões da Galáxia. Curioso que quem viu, ninguém falou que parece Guardiões da Galáxia. Eu acho que realmente é muito mais uma impressão por causa do trailer do que propriamente por causa da história. A fotografia também foi criticada na internet no sentido de que parece muito genérica, assim como todos os outros filmes de super-herói. Bem, pelo que a gente viu até o momento, de fato não tem nada que se sobressai, né, comparado aos grandes filmes de super-herói. Eu ainda acho que tá acima da média comparado aos filmes de super-herói. E o outro ponto que foi criticado foi o vilão, o Cram. Falaram que ele é genérico e mal desenvolvido. E aqui tá o meu grande medo com o filme, o Cram. A gente falou isso na reação do trailer. Muito estranho no trailer ele só ter uma cena. O visual dele foi criticado, a ausência dele pode significar que o pessoal não tá tão confiante em querer mostrar mais no trailer. E aí você tem o primeiro teste de audiência e a galera fala que o Cram ficou mal desenvolvido. É uma coisa a se preocupar bastante, com certeza. A gente tá falando do vilão. A gente não pode simplesmente ignorar a presença do vilão. Eu também acho que o Cram, na HQ Mulher do Amanhã, já não é um grande vilão. Ele é um vilão que você odeia ele, sim, ele tá ali, mas ele tá ali pra ser o papel do vilão super do mal, sabe? O vilão que você odeia porque ele faz atrocidades. Mas ele como um personagem complexo que você vai entender por que ele tá fazendo isso, a HQ não vai falar isso. Ele tá muito mais como um obstáculo pros protagonistas. E eu acho que esse tipo de vilão, quando você leva para uma outra mídia, como cinema, o vilão ele precisa ter mais alguma coisa para se sustentar. Porque a gente tá falando de um filme de super-herói. O vilão é importante. Existem vilões bons que você não dá um super desenvolvimento. Você só faz ele ser uma pessoa muito ruim. O maior exemplo, talvez, seja o Darth Vader no episódio 4. Eles falam muito pouco do Darth Vader no episódio 4. Tem ali o Obi-Wan que conta coisas que aconteceram no passado, mas a gente não vê. E o que a gente vê no presente é o Darth Vader matando seus generais toda hora pra mostrar que ele é, né, fodão. Ele mata mesmo. Existem casos que dá pra fazer só o vilão mal e ele ser bom. É só que daí tem algumas coisas que você tem que compensar. Por exemplo, você tem que ter um visual muito foda. Você tem que ter um cara com muita presença. Ele tem que ter diálogos de impacto. O Darth Vader tem tudo isso. E aí depois, nos filmes seguintes, eles exploraram mais o passado, falaram mais do Anakin. No caso, o Cram não vai ter outros filmes, ele só tem esse pra provar quem que ele é. E, infelizmente, a gente já viu o visual do Cram e não é lá essas grandes coisas, né? Então, um dos pontos que ele poderia compensar, já é improvável que ele faça alguma coisa nisso. Onde que ele pode compensar agora? Com cena de luta muito foda e alguns diálogos matadores. É só desse jeito que eu vejo o Cram ser minimamente decente nesse filme. O que já seria muita coisa pra esse vilão. E no meu entendimento, mesmo que na HQ o Cram não seja um grande vilão, ele ainda passa de ano, sabe? Ele é aquele vilão nota 6, ali cumpre papel. Mas quando você leva pra uma outra mídia, eu acho que, principalmente cinema, um filme de super-herói, você tem que fazer um pouco a mais com o vilão, sabe? E aí eu não sei se eles vão conseguir.
Esse é o meu grande medo do filme da Supergirl, realmente. E no geral, esse teste de audiência, eu acho que foi mais positivo do que negativo. Só que tem um grande problema nesse teste de audiência. A gente já viu inúmeras vezes como o teste de audiência não é exatamente um parâmetro. Porque quando um filme é super, hiper, mega elogiado, acontece do filme ser só bom. Às vezes o teste de audiência sobe muito o patamar de um filme que ele não é. E às vezes acontece o contrário, né? A audiência não gosta tanto, mas daí no público acaba gostando. Cara, eu nunca vou me esquecer que no The Batman teve um teste de audiência que mostrou o Coringa, né? Naquela cena que ele aparece no Asilo Arkham, bem no finalzinho do filme. Essa era a cena que os caras descreveram como apoteótica, não sei o que, o pessoal teve orgasmo. E, cara, não foi pra tudo isso. Tá o Coringa ali, beleza, é o Coringa, mas não foi pra tudo isso. Mas o teste de audiência fez parecer que era, mas não foi. O teste de audiência do Superman também queria tirar a cena do esquilo. Pô, como é que tu ia tirar a cena do esquilo, velho? A verdade é que não dá pra levar muito em consideração o teste de audiência. E eu queria muito que a Warner e a DC parassem de fazer isso. Porque com certeza eles vão fazer mais testes de audiência, tá na cara. E daqui a pouco vai vazar a descrição da história de novo. É inevitável, tem que agradecer que ainda não vazou com esse teste de audiência. Mas vai vazar daqui a pouco. No teste de audiência 2, no 3. Vai acontecer, velho. E nesse caso do filme da Supergirl, é até menos impactante porque a gente sabe a história da HQ. E eles devem seguir os pontos principais da HQ. Agora, nada indica que eles não vão fazer isso com outros filmes, com Cara de Barro, com O Homem do Amanhã. E os testes de audiência vão continuar dando impressões que não correspondem com a realidade e ainda você corre o risco de vazar a história. Eu não consigo ver benefício desses testes de audiência para a empresa, de verdade. Parece que as pessoas têm muito medo de arriscar. Esse negócio aí da opinião que eles falaram que a fotografia tava muito dark, não sei o quê. Quer apostar que eles vão tentar corrigir isso e o filme vai perder um pouco o contraste e vai ficar com uma fotografia mais lavada? Eu espero que não. Assim, ó, eu tô satisfeito com a fotografia, não gostaria que ela mudasse, sinceramente. E falando especificamente desse teste de audiência, que o filme foi bem avaliado, sei lá, deram nota 7, assim, no geral pro filme, eu acho que pega mais a questão de que é um filme nota 7 super-herói. A gente tem filmes nota 7 super-herói 3 vezes ao ano. Então não é um negócio que super, hiper, mega empolga, sabe? E foi um pouco essa sensação que o Marcelo teve no trailer, que ele achou que o filme não mostrou a que veio, porque parece pra ele mais um filme de super-herói. Não é o meu caso, eu gostei mais do que ele, mas a sensação dele, né, não foi a única, pelo jeito. Acho que teve muitas outras pessoas que concordaram com ele. E é meio chato saber que quem viu o filme também teve essa opinião. Porque talvez signifique que a impressão do Marcelo não esteja assim tão distante da realidade. Que é a única coisa que eu não quero que aconteça. Eu quero que o Marcelo esteja errado, porque eu quero que seja um grande filme. Enfim, vamos torcer que esse seja um teste de audiência que não representa a realidade, como muitos no passado já aconteceram. E de qualquer jeito, projetando a questão de bilheteria, cara, um filme da Supergirl, né? Se for realmente um filme nota 7, é um filme que vai ter muita dificuldade de ter boca a boca, de ter uma grande bilheteria. É um filme que já tá numa situação difícil por conta dos filmes que vão sair perto do filme dela. Pra ele compensar, ele tem que ter muito boca a boca. E pra ter um boca a boca, cara, o filme tem que ter alguma coisa diferencial. Até o Aquaman, que teve boca a boca, mas o Aquaman não é nota 7, assim, na minha opinião, não é. Porque ele tem um visual, uma experiência cinematográfica muito foda. Você quer ver o filme de cinema. Ou seja, em termos de bilheteria, eu fico um pouco preocupado com o que pode acontecer com o filme da Supergirl. Mas eu mantenho a minha previsão de que o filme vai fazer os 400 milhões de dólares. Sinceramente, se fazer 400 milhões de dólares, solta foguete, solta foguete. Beleza, agora vamos pro próximo assunto, que é a continuação da saga da venda da Warner. Em relação à Netflix, ontem o Zaslav mostrou os estúdios da Warner, que ficam em Burbank, pros CEOs da Netflix. O Ted Sarandos estava lá, olhando o seu novo brinquedo que ele comprou com 70 bilhões de dólares. E esse gesto, que parece muito pequeno, né? Eles estão só caminhando e mostrando, mas na verdade ele é muito grande, né? A chance da Paramount acabou. Os caras já estão mostrando os estúdios pro cara da Netflix. Não tem nenhuma chance de dar uma virada de mesa, gente. Acabou. É da Netflix. Ponto final. E também vale lembrar que a proposta da Netflix é por metade da Warner, daquela divisão que a Warner vai fazer. A parte que a Netflix vai comprar é os estúdios,
a HBO e as franquias, e além dos estúdios de videogame. É isso que a Netflix está comprando. A outra parte da Warner vai ficar com o pessoal da Warner. E a Warner tem interesse de vender o restante. Entre essas partes, a gente tem os canais lineares, os canais tradicionais. E essa semana surgiu a informação da Deadline que tem um interessado em comprar esses canais. O nome da empresa é a Standard General. Ela quer comprar o pacote inteiro dos canais lineares da Warner. E isso inclui o Cartoon Network. Não foi revelado nenhum tipo de valor, apenas que houve uma conversa dessa empresa com a Warner. E é nesse ponto que você vê como que a proposta da Netflix é muito superior da Paramount. Porque tem os outros 50% nos canais lineares que dá para vender. E quanto vocês acham que eles vão vender esses canais? Esses canais têm prestígio, esses canais valem grana. Eu acho que a única exceção dos canais lineares que não entra no pacote é o canal da HBO. Mas os outros canais todos entrariam no pacote. E me parece que isso inclui os canais da Discovery. Gente, esses canais são muito grandes. A gente não assiste aqui, a gente não tem noção, mas tem uma cadeia de canais gigantes aí que são super conhecidos, super famosos, super assistidos, tanto nos Estados Unidos quanto fora. Não está muito claro se a Standard General vai comprar os canais tanto no exterior quanto nos Estados Unidos. Pode ter essa diferença. O pacote que eles vão comprar pode ser só para os Estados Unidos. Isso não ficou claro. Eu ainda mantenho a esperança que o Cartoon Network do Brasil vai continuar sendo da Warner. Ainda tenho essa esperança. Porque existe uma diferença em como que a Warner no Brasil é estruturada e como que a Warner dos Estados Unidos é estruturada. Ainda mantenho esse sonho, porque, cara, uma parte de mim tá muito triste. Eu sei que isso é bobagem, mas, cara, eu cresci assistindo Cartoon Network, é o canal que eu mais amo na minha vida, de verdade, eu amo Cartoon Network. Eu conheci as coisas da Warner por causa do Cartoon Network. Eu não queria que isso se separasse, porque pra mim Cartoon Network era disparado o melhor canal infantil. E eu acho que até hoje ele é. Mesmo com o canal esfacelado, que é o Cartoon Network, hoje não é sombra do que ele foi no passado, né? E eu acho que ele ainda é muito melhor do que os outros canais de desenho. De alguma forma, o Cartoon Network sobreviveu, mesmo com aparelhos, mas ele sobreviveu. Inclusive, eu vou dizer um negócio. Eu acho que é um erro a Netflix não incluir o Cartoon Network. Porque se eles fossem donos da marca Cartoon Network, eles poderiam, lá dentro do streaming, criar uma categoria Cartoon Network. Cara, eu acho que isso daria muito certo. Netflix já tem uma grande audiência de crianças, os pais que deixam seus filhos assistir as coisas. Se você tem um bloco com o nome Cartoon Network, esse bloco ia crescer demais. Acho que faltou visão aí para incluir só o Cartoon Network nos canais lineares na compra da Netflix, sabe? E deixar a magia da marca Cartoon Network fazer seu efeito. Ou daqui a pouco eles ainda são donos da marca Cartoon Network, mas não do canal linear Cartoon Network. Aí teria que ver, né? Se eles podem usar a marca Cartoon Network mesmo não tendo o canal linear. De qualquer jeito, eu acho que eles também tinham que ter o canal linear, porque tem muitas pessoas que não têm streaming, mas assistem as coisas pela televisão, tem TV a cabo. E o Cartoon Network acaba sendo muito importante para essas pessoas. Enfim, eu tô divagando aqui porque eu quero salvar o Cartoon Network. Eu não quero que aconteça o pior dos cenários, que é o Cartoon Network desaparecer. Esse é o meu maior medo. Eu realmente não estou pronto para isso. Nunca estarei pronto pro adeus do Cartoon Network. Eu superei o adeus do Jetix. O Disney XD meio que não tava nem aí, né? Não vai sobrar nada. Só sobra o Cartoon Network. E vamos torcer que o Cartoon Network sobreviva. Dê um jeito de sobreviver toda essa mudança e continue no canal 104 da Claro. Eu lembro quando era 46 na net. Enfim, galera, essas são as novidades de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.